cansado, você sai sem ter direção. E eu vou de casa mais triste, na estrada da ilusão. Fazendo a gente penar. Oh, me cansa, me cansa. E na estrada da vida a gente tem que pousar. Joelho e chapéu, uma última de casa, com respeito do céu. É sua mão do céu, de mim tenha piedade, e arranja o permitido, arranja a eternidade. Oh, de casa, oh, de casa, é sua palavra do céu. Chega a seu fim. Boa noite, meus amigos. Com alegria e satisfação que estamos aqui na querida São Cristóvão do Sul. Terra que eu escolhi para viver. Modéstia à parte, viveu muito bem. Estamos aqui com a Gislaine nessa live. Aqui na minha direita está o prefeito, o seu Jaime Sesca, grande amigo de outras jornadas. Senhora? Dona Iraci. Vamos aqui passar umas horas aqui conversando e contando alguma coisa, alguma história. Menos mentira, né, Jaime? Nós somos pessoas públicas e não podemos mentir. Muito boa noite aos amigos que já estão aí firme na paçoca, como dizia o meu pai. Metemos mais uma onda, senhora? Aqui mesmo. Sim, pode tocar mais um. Querência contraria em meu coração, por andar muito cansado da vida que levou. Trabalhava noite e dia, nem pagava quase nada, para estar a minha vida passando muita verdade. Na cidade me rodei recordação, quase morro de saudade das coisas de minha mãe. Na cidade me rodei recordação,
casinho e do zebu, das noites de lua cheia e das caçanas de tatu. O cachorro latindo lá no capão, vem na minha prenda linda, que as coisas não me enganam. O meu cachorro latindo lá no capão, vem na minha prenda linda, que as coisas não me enganam. Uma boa noite, então, a todos vocês que nos acompanham nesta sexta live do programa Memórias do Incluso. É uma satisfação estar com vocês mais uma vez aqui nessa noite e também aqui nos acompanhando nosso amigo Renatão, né, amigo de longa data do meu pai. Muito amigo. Ontem foi uma graça, né, porque quando eu liguei para o Renatão, eu me apresentei para a Gislaine, do Departamento de Cultura, e ele ficou meio assim, não sei quem era, eu falei, a Gislaine, filha dos Orelha, daí já ficou mais familiar. Ficamos em casa. Ficamos em casa. E também um prazer receber aqui a dona Iraci Teles, é uma pessoa muito importante aqui para o nosso município, que conhece muito a história do nosso município, e o nosso prefeito, Jaime Sesca, que é um grande apoiador da cultura e também desse incentivo de estarmos resgatando a história de São Cristóvão do Sul. Estar indo atrás, conversando com as pessoas para que a história seja registrada e que não fique apenas na conversa e que acabe no esquecimento. Então nós estamos fazendo esse resgate histórico junto com o Conselho de Cultura do município e aqui nós estamos então no sexto programa, né? Nós temos mais alguns aí nessa primeira temporada. E logo então a gente vai encerrar com algumas atividades que serão realizadas lá na última semana de setembro, em comemoração ao mês Farroupilha. Então, para a gente dar continuidade aqui, eu gostaria então de passar a palavra para o nosso prefeito, né, que ele vai conversar um pouquinho com vocês e depois a gente segue o nosso programa. E não esqueça, nós temos sorteio de brindes logo no final, e hoje nós temos vários brindes bem interessantes, tá? Temos janta, temos almoço, temos pizza, várias coisas aqui que o nosso comércio e também o comércio da região nos enviou aqui alguns brindes para essa noite. Para você participar, basta mandar um WhatsApp para o número 499 9824 2984. Repetindo, 499 9824 2984. Prefeito. Boa noite a todos os ouvintes. E eu queria cumprimentar a dona Iraci. É um prazer muito grande ter a senhora aqui conosco e resgatar a história daquilo que foi vivido, daquilo que São Cristóvão viveu, é um marco importantíssimo para todos nós. Cumprimentar o Renato, nosso gaiteiro, e o Renato, na minha opinião, um dos melhores músicos que nós temos aqui na região. A música tua, Renato, ela traz uma alegria, né? Uma coisa contagiante, e isso é importante. A Gislaine, cumprimentar em seu nome todos os funcionários públicos da administração municipal que fazem parte desse momento que coube a nós gerenciar e administrar São Cristóvão do Sul. E esse dia eu estava lá no Caçadorzinho e eu queria dizer e repetir algumas coisas que eu falei lá. Antes ainda, antes da escrita, a maneira de registrar a história era os pais contavam para seus filhos. Porque não tinha escrita, não tinha nada. Então, eu lembro que eu estava estudando em Florianópolis e eu li o livro. Nossos pais nos contaram. Então, era passado de pai para filho a história porque não existia escrita. E o fato de estar aqui hoje e a gente fazer esse programa, e acredito que muitas outras pessoas serão entrevistadas, não que a gente está se despedindo das pessoas mais velhas, mas essas pessoas que nem tiveram uma história aqui em São Cristóvão, sabem mais da história, o dia que elas faltarem, se elas não contarem para nós, e nós não registrar isso e essa história, ela vai morrer junto quando a pessoa partir desse mundo para um mundo melhor. Então é isso que nós queremos, registrar esses momentos, registrar a história, para de fato perante uma memória viva, uma história de pessoas que estão vivas,
que estão contando a história e a gente registrar isso para que não se perca na história. Então, esse é o verdadeiro sentido do resgate da memória do incluso. Por isso que estamos aqui hoje, então, com essa alegria imensa de receber também a todos e dessa forma era assim. Eu não pude estar em outros momentos e pela circunstância da função que eu exerço, nem sempre poderia estar, mas o meu incentivo sempre estará presente em todos aqueles que estarão aqui nesse momento e na continuidade daquilo que nós queremos, que é resgatar o verdadeiro sentido da história, né? E eu sempre digo, todo ser humano tem uma história de vida, né? E a gente poder memorizar isso, não deixar com que essa história morra, é importante para todos nós. Então, muito obrigado por estar aqui, dona. Obrigado, Renato, pela, né? E esse fato de estar, porque é a nossa tradição, é a gaita, é isso, né? Eu até falei assim, quando a gente construiu aqui esse parque da ovelha que estamos aqui, foi justamente para não deixar morrer a história, porque um povo que deixa morrer a sua história não tem rumo e não tem direção. Então, isso que é o importante de estarmos aqui. Então, sejam todos bem-vindos e vamos ao que interessa, que é escutar a história Quem sabe, de quem conhece, de quem viveu muito mais do que nós aqui em São Cristóvão do Sul. Okay. A gente vai começar aqui conversando com a dona Iraci. Dona Iraci, eu queria que a senhora se apresentasse primeiro, né, para as pessoas, pode tomar uma água. Se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, que a senhora contasse um pouquinho da sua vivência, de onde a senhora veio, com quantos anos veio para São Cristóvão. Eu vim para São Cristóvão em 65. Eu tinha 13 anos na época. A gente saiu do sítio, veio para cá, que era quase um sítio aqui também. Agora a senhora falou que era quase um sítio aqui. Eu lembrei de um amigo meu esses dias. Eu fui para São Paulo e estava conversando com uma pessoa lá e mostrei uns vídeos daqui, como que era. Ele falou, nossa, você mora numa grande fazenda. Então é mais ou menos isso. Né? Aqui era... Na época era assim muito, né? Nossa. Meu Deus, a gente morava praticamente no meio do mato. Que nem a vida, né? Falei, chegava de lá para cá, era o clube de Serma, inclusive era muito bom. Tinha um matinê todo domingo e era só sócio. Entrava, não era aquela coisa de entrar todo mundo. Quem era sócio entrava, quem não era não entrava. Então a gente podia ir tranquilo. E foi assim onde a gente se divertiu. Depois vinha ali a casa do seu Leopoldo, que mora hoje o Gás ali, que era antes, eu nunca lembro o nome dele. Caçu. Boni Caçu. Ali aquela casa já existia quando eu vim morar aqui, era a casa do seu Leopoldo, ele tinha loja. Casado com a dona Eneidinha. Ele já é falecido há bastante tempo. Ela é viva ainda. Ela é viva e tem loja em Curitibanos. Dona Eneidinha. E depois tinha uma casa ali, mais ou menos, meio que começava acanhada, e tinha uma casa também, que até era do seu Adolfinho. Agora não sei, Maia. Parece que era esse nome, se não me engano, o sobrenome. Eles tinham barco. Meus irmãos iam fugir lá, e meu pai ia lá e pegava eles. Então daí ali tinha aquela casa e depois não tinha mais nada. Ali, descia ali onde é hoje rua, tudo ali era um lixão. Não tinha nada ali. Nada. Ali, aquele terreno ali, lá pra dentro, como eu disse, já era tudo sítio do seu bar. E ali na frente, né, tinha uma cerca, no caso, como tem até hoje, eu acho, né? E ali não tinha nada, não tinha rua, nada. Ali era o lixão, que todo mundo ia jogar lixo. Pensa. Todo mundo jogava lixo lá. Era um barranco, né? Então, era o lixão, ali era o lixão. Aí tinha essa outra casa que morava o seu Assis Dossardi, tinha um restaurante ali, mas uma casa assim, bem simples, de 2 pavimentos. E depois veio a minha casa e o Bar Elite, e aonde é o Banco do Brasil hoje, né? E daí a casa do seu bar, na esquina,
aonde é hoje a revendedora Uma do família de automóveis, É. bem em frente à prefeitura. Exatamente. Bem ali naquela esquina morava o seu Seu bar seu e a bar. Dona Graçula. e a dona Graçula. É, o seu bar, depois, né, assim, houve assim, umas coisas com ele que a gente nem sabe mais, eu sei que diz que acabou morrendo na penitenciária, verdade ou mentira, não sei. E a dona Graçula faleceu de frio. Ela tinha daí, porque ela ficou sozinha, né? Ela tinha o Neri Moraes, que era filho. Inclusive a casa dele é onde é a Teca hoje. Madeira Grande. E ali então, aí a dona Graçula daí buscaram uma mulher para cuidar dela e acho que daí a mulher era uma mulher bem nova. E uma noite, assim como essa noite que passou, pelo menos o povo falou, que ela amanheceu morta. E eu já trabalhava na telefone, né, isso já foi bem depois, né, isso que eu estou contando, porque eu já trabalhava na telefônica que era na minha casa. Porque começou a telefônica do lado da casa da dona Zaira, ela tinha uma casa. Aí começou lá, e começou uma irmã do Evandro, do ex-prefeito, não foi prefeito, né, foi vice. Ele foi vice, daí assumiu, né? Quando faleceu o partido. E então ali eu trabalhava já no telefone. Eu trabalhei 6 anos, eu fui fichada como auxiliar administrativa em Curitibanos, na prefeitura, em 80, e parei de trabalhar em 86. Era funcionária pública de Curitiba. De Curitibanos. E quem me colocou ali foi o seu Alcibiades Miranda, que hoje é a loja do... Oh, meu Deus do céu. A loja de imóveis ali, aquela perto do mercado. Esse lá? Isso. Ali era a casa do seu Alcibiades Miranda. O seu Alcibiades Miranda, estou falando porque ele era peça importante, porque naquela época, como era distrito, né? Então tinha assim, os vereadores, alguns. Ele era um vereador, que no caso, na época, era o... Senhor. E o Mário Artigari, prefeito de Curitiba. Isso. E no caso daí eu trabalhava para ele, né? E daí seu Alcibiades se dava muito bem, seu Alcibiades era, no caso, que tocava de prefeitura e coisa assim, porque ele era um vereador bem votado, então, e daí se dava muito bem com o Mário Artigari, então o que ele decidia, Santos estava decidido. Era tipo o distrito, né? Que era o distrito. Dá licença que eu tenho lá. Aí, como eu falei, começou do outro lado a menina, a moça nova, não dava jeito, não parava no serviço. Fechava e saía. Aí então o seu Alcibiades chegou lá e perguntou para mim, quer trabalhar? Vamos deixar eu trabalhar fora. Daí eu disse, eu não sei, né? Mas daí ele disse, não, mas é bom, vamos lá, já pegou, já me levou lá, chegamos lá, já falar com o Gilmar, já deu tudo certo. Então isso daí continuou. Era o único telefone que tinha, né? São Cristóvão. E como eu estava contando antes, que nem a gente veio para cá, ali a prefeitura era a igreja, né? A nossa igrejinha. Depois tinha ali onde é a agropecuária, ali era um terreno baldio, né? Tinha a escola que morava em seguida, que aquele terreno daí era da escola. E tinha mais o seu Roder, era o sobrenome dele. Era um senhor que morava também, uma família. E aí vinha a esquina de novo ali e tinha uma loja, uma casa de madeira, onde é a casa hoje da Júlia, né? Ali era uma loja.
não era farmácia ali. Era uma loja que tinha ali do seu Adriano. E depois já vinha a casa do meu tio, né? Que era ali onde tem aquela casa na esquina, depois do pavimento, ali era a casa do meu tio já. Uma casa de madeira. Como é que era o nome do tio? Era Aristiniano Teles de Moraes, porque não sei porquê, minha avó é Moraes, mas não desses Moraes daqui, é Moraes. E é só meu pai que não é Moraes. Meu pai é Alcídio, então, certo, o nome dele é Alcídio. É, bem certo ainda era Arcídio. Para ficar uma bonitinha, um pouco eles incrementaram. Foi o Alcídio Pérez, né? Então, o que era teu tio que morava na esquina era o pai do tio Carlos? Pai do tio Carlos, pai da Lena. Ele morava ali nessa Ali, esquina, não lá. nessa esquina. Inclusive eu trabalhei lá, daí eu vim lá de Campos Novos, né? De Minota. E daí eu trabalhei. Daí o meu pai tinha um dinheiro sobrando, né? Lá das vacas. Aí ele entrou de sócio com meu tio. Então daí eu trabalhava lá, mas aí nós era sócio. Né? E assim, daí ali depois vinha a casa da dona Elvira, que morava do lado. Depois já descia, tinha aquela casinha que está até hoje ali, não sei se é a mesma casa, mas aquela casa embaixo ali perto do gás que vende agora, ali não sei explicar. Ali lá pra dentro tinha um poço d'água que vinha lavar roupa eu lá da casa nossa, que eu trabalhava já. E vinha a empregada da tia Geni, que é a mulher do Tio Neném, o senhor Estimiano, e vinha a empregada da dona Rosa do outro lado, era o seu Alcibiades Santos, que tinha também loja e armazém. Porque no meu tio era só armazém. Então a senhora veio para cá, a Gaboard ainda não estava assim? Não, a Gaboard não. Daí, pois é, quando a Gaboard terminou, eu já era casada, já morava, já tinha loja. Aí, então foi muito bom, porque daí como eu digo, não era dinheiro, tinha que ter bolso de calça bem grande, porque eles botavam o dinheiro no bolso, né? E daí foi a época, se imagina, da vaca gorda, porque daí o povo começou a trabalhar, nossa, felicidade do povo, e daí vender bota de borracha, carro de chuva, guarda-chuva, sabe? Meu marido ia em São Paulo, então daí a gente, e era a única que vendia por ali. E depois ali embaixo era um matagal ali pra cá. E a fábrica do Gaboard, aí depois a minha mãe foi morar nessa casa que era do lado lá, que era o seu Assis. Minha mãe foi morar naquela casa, mamãe e meu pai. E colocaram o barco. Então, Seus avós vieram a Gaboard. Isso. Aí então a Gaboard tinha a mãe morando ali atrás, daí tinha uns quartos do livro lá, um senhor lá de São Paulo, não sei de onde, que era um engenheiro que estava trabalhando na Gaboard. Daí logo começou a Gaboard. Daí quando, então, só para... Pergunte para vocês. Então a estrada é a estrada velha, não existia ainda 470, nada, tudo ali. Tudo ali, tudo E caminhão. Então existia ali, já existia o Hotel Maravilha? Hotel Maravilha, onde hoje tudo ali, assistência social e aqueles prédios que tem ali, tudo nada tinha. Ali tinha só o hotel. E o posto de combustível? Que é onde hoje é uma borracharia, e aquela casa ali onde mora o Baticini, lá, a Rosane, aí era do posto. Não tinha em cima. A casa em cima não tinha. E daí a casa da família, do posto, daí tinha a Lorena Passa lá, mas ali era tudo ainda solteiro. A mãe deles morava, a mulher de seu Fério morava em Lages. Seu Fério Ferreira era o dono. E ali era o posto de gasolina. Pode ir perguntando que eu daí vou ver a importância. Porque então deixa só para
É. Então a Gaboard veio se estabelecer, está lá que em 65, mais ou menos, o ano que vocês Começou. vieram para cá. Com Começou. certeza. Então a economia da cidade antes disso era o quê? Era madeira. Madeira. Era madeira. Era Madeireira e serraria. Tinha os Pasa. Os passa. Quando nós chegamos aqui, tinha os Pasa. Eles venderam para os Lunardi. Que era tudo do Rio Grande, eu acho. E daí então era o Lunardi, eles comandavam ali. Então já era madeireira. E o seu esposo era o Dalvi Dalvin Eliseu Zeu Foquini. Foquini, que leva o nome da rua hoje. Exato. Leva o nome da Naquela rua. rua ali. E ele era Tinha sapateiro. muitos maiores, né? Ele era sapateiro, ele começou a vida dele aprendendo a tecer costa, que o irmão dele mais novo que veio antes. Ele conta até, ele era muito engraçado, agora já faleceu, vai fazer 2 anos no outubro que ele faleceu, meu cunhado. Ele era mais novo, mas os dois se davam muito, assim, tudo que um fazia, o outro também fazia. Então o meu cunhado veio primeiro, aprendeu, aí veio meu marido lá aprender com ele também, e daí ele colocou a nós em serviço. E daí dava tudo certo, né? Porque daí, aí meu marido fazia bota de todo modelo. Então pensa a gauchada. A gauchada que vinha tudo, né? E passava ali e chegava no Hotel Maravilha para comer. Então, e daí meu marido fazia bota de sanfona, bota de não sei o que mais, tudo tipo. Tá. Querida Larissa, depois não sei se a gente vai ter mais alguma pergunta. Qual que era o lazer, o divertimento que tinha naquela época, em 65, aí, em São Cristóvão? Em 65 o lazer que tinha era o Serma, como eu já falei, que tinha Que era um matinê todo domingo, muito bom. E tinha um campo de futebol onde é o cemitério hoje. No campão que eles No chamavam, né? Lá, e aí jogavam, vinham jogar, sabe? Turma ajudando. Tinha um timaço por aí que meu marido ia junto, ia para outros lados. Ele não jogava, mas ia junto. Era certa comissão, né? Eu acho. Lá onde está todos os mortinhos, lá era um campo de lazer. Então o que nós tínhamos de lazer era isso. Depois, mais daí, então, ali onde a água foi pai, aquele prédio mesmo, os Cola construíram ali e fizeram um cinema. Muito bem feito. Cinema. Ali. Era isso que eu queria chegar. Não, mas vocês têm que ir perguntando para mim. Ali era um cinema muito bem feito, assim, né? Com os bancos que a gente senta lá, que nem ia lá na cremação também, é assim. Mas é bem assim mesmo. Então, meu Deus, daí sim, meu marido, eu era uma menina, né? Eu tinha 15 anos, né? E ele tinha 32 anos, vivido, né? Então ele ia para jogo de jogatina, ele saía no domingo, não tinha esse denguinho de mulher ficar em casa, não. Mulher ficava e pronto. E aí então pensa, quando saiu o cinema? A alegria do povo. Aí era a alegria do povo. Podia ficar o dia inteiro em casa no domingo sozinha, mas sabia que de noite ia pro cinema. O marido ia, mas ia pro cinema. Então daí foi o que saiu de lazer também. Depois tinha também, antes de eu casar, eu era solteira ainda, tinha do outro lado ali, né, o bar do Juca, que dizia. Bem na esquina, onde é o terral hoje. Ali tinha um casarão de madeira, com 2 pavimentos também, embaixo tinha jogatina e coisa, e em cima era a rodoviária e um salãozão de matinê. Então o que acontecia? Daí eles faziam matinê ali. São Lourenço era o nome do dono, e Juca era o filho, que hoje já são falecidos, todos, o Adão, todos. E ali dava um matinê muito bom, só que ali entrava de tudo, né? Então, de vez em quando a gente ia dançar lá, o pai se buscasse meio tarde, eu encontrava com ele já com a soiteira no pai era assim. Mas tem bolão, né? Tinha bolão. Sim. Tinha o bolão, daí o bolão era o seu Leopoldo. Tinha bolão depois ali, do lado ali. Ali do lado, aí se eu não sei bem o espaço ali, mas ali tinha eu digo o jogo.
seu Lourenço ali na esquina, depois tinha o seu Leopoldo com bolão, tinha bolão, e depois tinha mais uma casa ali que era uma borracharia. Borracharia do seu Vigmar. Ele foi embora para São Paulo. Ele, a esposa dele, o filho dele era o Lídio, o nome da esposa dele. Então ali era uma borracharia. Lá em cima tinha outra borracharia, né? Então, porque tinha bastante movimento, né? E daí os pneus deveriam gastar bem mais por causa da estrada para Júlia, né? Não tinha nada. Ainda não era asfaltado, não... Nada. Olha, o que quando meu marido já estava pronto, já quase falecendo, mas ele queria fazer mais uma cirurgia, então a gente foi para Blumenau. E ali tinham aberto a cidade, mas estava tudo barro, né? Terra. E daí então, o meu cunhado foi de Fusca levar nós e ele não era muito Ave Maria, sabe? Foi um medo. Isso foi no dia 2 de abril de 71. 71. 2 de abril de 71. De Fusca aqui é Blumenau. Sim. Quantas horas? E daí quando, não sei, daí a gente foi lá e fez uma cirurgia e daí quando o médico falou, melhor vocês levar para casa, ficamos 13 dias, melhor vocês levar para casa porque depois que falece, daí é pior, tem uma burocracia, etc. Aí a gente entrou dentro de uma ambulância, eu e ele atrás dessa ambulância velha que era tal, né? Rural, exato, isso aí. Muito bem. Então, a gente vai dar uma pausa para a gente ouvir uma música. E também nós temos algumas participações. Depois a gente volta com algumas perguntas ali. Então, no oferecimento de Negrini Lanches, né, os nossos apoiadores, Negrini, a Adriana, nós vamos pedir uma música para o nosso gaiteiro. E já voltamos com mais perguntas. Mas só com curiosidade, a senhora é a mãe da Márcia, né? Eu conheço o senhor também. Conheço o senhor. Ela tá muito mal, né? Conheço a sua esposa. A senhora é o Foquinho, né? Então é seu cunhado. O seu santo? O Santo Foquinho. Meu cunhado. Marcelo. Marcelo, meu filho. Isso aí, meu filho. Seu marido na chácara do falecido Tamara, nós convertidos, né? Porque a gente fica um tempo sem ver as pessoas, depois eu comecei, não conheço a senhora. Você tá mais nova, né? Que bom, muito obrigada. São os olhos que também são bem bonitos. Vamos fazer mais uma moda aqui para nós preencher o tempo. Né? Vou fazer uma música aqui, não fala de São Cristóvão, mas fala da região. Essa música nós ganhamos uma época aqui em Curitiba, teve um festival. Mandamos uma música lá e passou. E cantamos e ganhamos como música mais popular naquele ano. O Guamirim Sapecá, que fala do contestado desse grande evento que houve na nossa região, né, que até hoje não é bem explicado na realidade. Né? O contestado foi um movimento, uma história muito longa, muita gente relatou em livros, e história, e filmes, e uma série de coisas. E São Cristóvão praticamente faz parte também, porque o contestado envolveu praticamente a região serrana, metade da base do queixo, todos se foram envolvidos. Trouxe uma música resumida, né? Então eu vou fazer para os senhores Guamirim Sapecá. A guerra do contestado plantou aqui suas raízes, deixou muitas cicatrizes eternizadas em nossa memória, e o jagunço, abarbarado, para defender o seu chão, o Guamirim fez um facão, e com ele fez sua história.
Jaraguá do Sul, onde pronunciou a Júlia, sem 30 velhinha. Quando os homens da força do trabalho já vão se espelhar na terra tão feia, uma comanda de José Maria, que era quem sabia os mantejos da guerra. O caboclo levanta de gente, regularmente em defesa da terra. O caboclo levanta de gente, regularmente em defesa da terra. Punhado fé pra defesa do chão, a mim sabe a cara, se fez um facão. Punhado fé pra defesa do chão, a mim sabe a cara, se fez um facão. Era briga de dois coronéis que através de papéis demarcaram o encontro. A revolta cedeu, de repente morreu muita gente naquele confronto. Sem saber bem por qual motivo, caboclo latido mostrou. Conhecia essa marca sem só pegou a menina pra fazer o bacão. Conhecia essa marca sem só pegou a menina pra fazer o bacão. Cuidado com fé pra defesa do chão, a menina sabe cada surpresa bacana. Cuidado com fé pra defesa do chão, a menina sabe cada surpresa bacana. Esta guerra durou muitos anos em curitibanos em toda a região. Sertaneja seguiu arrumado, ficou derrotado com a situação. Com a fé e a esperança no monte, que mesmo longe do dia voltava. Pra cumprir com sua devoção, por esta razão que o povo se negava. Pra cumprir com sua devoção, por esta razão que o povo se negava. Fé pra defesa do chão, a menina sabe caiu, se fez um bacana. Fé pra defesa do chão, a menina sabe caiu, se fez um bacana. Essa guerra durou muitos anos em curitibanos em toda a região. Sertaneja seguiu arrumado, ficou derrotado com a situação. Com a fé e a esperança no monte, que mesmo longe do dia voltava. Pra cumprir com sua devoção, por esta razão que o dragão se peleava. Pra cumprir com sua devoção, por esta razão que o dragão se peleava. Com fé pra defesa do chão, a menina sabe cada surpresa bacana. Com fé pra defesa do chão, a menina sabe cada surpresa bacana. Jonathan, você vai fazer umas perguntas para a dona Iraci. Você podia contar para nós como é que você começou essa vida de músico e de gaiteiro? Faz tempo, vou Faz dar tempo. mais que a história dela. Porque na verdade, assim, primeiro eu quero agradecer pelo convite, agora com mais calma, né? Aham. E tiver alguém na corrida. Bom, eu comecei minha vida com música há muito tempo. Eu sou natural, o Jair até conhece, Rio das Pedras, que é um distrito de Videira. E meu avô tinha propriedade lá e meu pai casou por lá com a minha mãe e lá formou ali. Depois andou, melhorou e tal, mas sempre. E daí eu, de lá a gente comecei a momento de música, naquele tempo era mais difícil as coisas. Era mais o rádio de pilha, né? Radinho de pilha e um toca-disco na pilha também, porque não tinha luz, né? No sítio. Eu botava lá um LP lá para tirar umas modas e as pilhas não davam de tocar o disco inteiro, né? Ele não dava. E ali eu tenho um irmão mais velho, que eu já me conhece, meu irmão já tocava, já sempre tocava no horário do pai na época. E tá, mas aí a vida leva para outros lados, ele foi para Curitiba estudar, ele levou a gaita. Nós ficamos sem gaita. Mas sempre aparece uma gaita de violão, uma coisa, um parente, um primo. E aí ele começou lá a tocar e tal. Daí o pai conseguiu reunir a família de novo. Iniciamos até um conjunto, tivemos um conjunto, meus irmãos. Né? Nós somos em 6 irmãos. 4 homens e 2 mulheres. E desses 4 homens, 3 nós tocamos, somos gaiteiros. Vamos resumir. Teve um irmão que mora em Curitiba,
que não é músico, mas é um baita de um artista. Ele é arte final. Um artista da família aqui. E ele mora em Curitiba. Fico sua residência dele lá. E daí nós tocamos. Daí eu iniciei mais ou menos assim, idade, em torno aí dos 12 anos, por aí, eu já tocava baile. Assim, baile que eu digo, uma festinha de aniversário, uma coisa que eu começando a tocar profissionalmente, né? Então, baile, batinei, idade dançante. É uma coisa muito comum na nossa região, eu digo que o Jaime, a região de Salto de Lona, é mais ou menos parecido. As comunidades sempre fazem, como faz por aqui também, né? As festas de igreja, essas coisas, a gente começou tocando assim. Esse foi o nosso começo. Depois eu também, aí eu quando eu vim para Curitibanos, tinha o conjunto Marca de Casco, montando aqui o conjunto, tocando de bom tempo. Tive uma passagem para o Fogo Cristão, que na época foi um conjunto que se destacou muito aqui, né? E só para ilustrar o caso, hoje perdemos um grande artista da cidade de Curitibanos, que foi o seu Getúlio Camargo, né? Exatamente. 90 e poucos anos. Teve uma importância muito grande na parte musical, assim, no conjunto dos fazendeiros de Curitibanos, que sempre representou muito bem a cidade e a região. Né? Então eu mesmo, quando eu tive o conjunto, que às vezes eu saía tocar aí para fora, para outros lados, as pessoas perguntavam, vocês são lá da terra dos fazendeiros, né? Não, só de Curitibano, tá? Então hoje nos pediu as nossas. Né? Inclusive a gente deixa o nosso abraço, né, para a Duda, que é a nossa realeza, a nossa rainha, ela é afilhada, né, de São Jesus, ela estaria conosco essa noite, mas ela não pôde. Então assim, e a trajetória musical é essa. Depois a gente vai para lá, para cá. Aí eu acabei de morar em Lages, um período aí depois do conjunto. E lá em Lages, em tempo, eu fui morar na Fazenda do Barreiro, que é um distrito, é um município de Painel, né? Fazenda do Barreiro. É um hotel fazenda. E lá, tocamos lá, periquito lá. E daí de lá vim para São Cristóvão. Morar aqui em São Cristóvão. Morava na chácara do falecido Tamaré, moramos um bom tempo ali. Comprei uma propriedade aqui no Rio Antinhas. Estou hoje bem no sítio lá Três Fronteiras. Eu fui na fronteira de Curitibano, Ponte Alta e São Cristóvão. Lá é comigo, né? Lá quem manda sou eu. Né? Então eu moro ali hoje. Na verdade, a localidade é Rio Antinhas, aquele local que é o Candeirense e o Rio Antinhas. Então, se estabelecemos ali, isso já vão lá 20 e poucos anos. Então, eu vim para cá, na verdade foi a convite do falecido Adilson, que até foi mencionado aqui, né? O Adilson foi abaixo, a gente tinha uma amizade já. Ali em Curitibanos, quando eu morei em Curitibanos, eu fazia parte do galpão Marca de Casco, que era um galpão do Cavalgado, de amigos do Cavalgado, né? Até hoje, Inês. Então, eu estava olhando aqui agora de frente, uma foto aqui, me aparece lá o Dirceu Costa, né? Grande amigo do Dirceu, que foi um incentivador dessas cavalgadas. E nós nos reunimos lá na casa dele, e depois o galpão que foi feito na BR-470 ali. Permaneceu por uns tempos ali, o galpão Marca de Casco. E o Falecido Adilson fazia parte lá. E lá nós tivemos amizade. E daí eu estava, depois que eu saí da Fazenda do Barreiro, fui uma passagem no Bom Retiro, eu arrendei uns campos lá e nós pegávamos por lá, na beira da 282, e era caminho, quando eles desciam, às vezes ia, eu falei, não, só se resolver bastante das coisas da prefeitura. E daí, como eu morava lá, chegava lá em casa. Inclusive com o teu pai. O teu pai viajava muito com eles aí para cima e para baixo. E aí ficamos amigos. Daí veio o Guaiaca, né? O Guaiaca fez a ponte, né? Para nós ir para casa igual. E foi bom. São Cristóvão, assim, assim como é que eu vou dizer, eu me dou bem e gosto de morar aqui. Porque, como diz aquele ditado, mora no que é meu. Quando ele mora em cada gente, se levou, né? Então, estamos estabelecidos aqui. Eu não tenho assim, uma participação muito assim, a mais ativa aqui em São Cristóvão. Porque eu quero dizer sempre que eu sou meio acomodado. Né? Se não for lá mexer comigo, eu fico no meu canto. Né? Mas eu estou sempre à disposição aí, principalmente para essas partes culturais, que é uma coisa que eu defendo. E hoje eu tenho um programa na Rádio Maria Rosa, todo sábado, das 8h30 às 11h. Cá então nos tempos, sintoniza. Esse programa nós levamos essa cultura aqui, esses costumes da nossa terra, é o que eu gosto de. Esse programa eu já tinha vontade de ter esse programa há muito tempo, mas nunca dava certo por questões de tempo. E o falecido Lenori Pozo, meu amigo, sempre me incentivava e dizia, olha, você tem que fazer um programa, não sei o que e tal. Daí depois, na Rádio Maria Rosa, eu participava, assim, às vezes a convite. Mas nunca dava certo. Agora, depois disso que passou e tal, me surgiu a oportunidade, então a gente está ficando mais velho, mas se acomodando mais, né? Então vai
E agora dá certo, então todo sábado eu estou lá na rádio, levo as histórias, levo os causos, levo as músicas, convido os amigos, né? Para uma entrevista, uma pessoa assim, como vocês estão fazendo aqui. Mesmo que é aquilo que o Jair falou, senão não souber isso das pessoas, porque a geração vai mudando, vai passando. Né? Então, se alguém não registrar isso, essas histórias, como a dona Nancy estava falando aqui do São Cristóvão, e eu tenho também assim, uma certa ligação com São Cristóvão, porque como São Cristóvão aqui era serrarias, né, que era o básico disso aqui, como a região toda, na verdade, né? Mas aqui era forte. Né? E eu tenho um tio que teve até umas madeirinhas por aí. Talvez se vocês entenderem de nome. Eu sou Albino Scarvelli, dos Scarvelli. Tinha uma serraria aqui na Saramene, por exemplo, subindo aqui da Saramene. Eu acho que ali onde tem a usina, ali para cá um pouco, na Baixada ali, era por ali. E depois até o pai do Milton Pozo, trabalhou muito tempo com ele, são muito amigos, os meus primos se criaram juntos, foram estudar para Curitiba, então tem uma amizade muito grande. O Milton Pozo, que hoje é da Rádio Coroado, não está aposentado hoje, mas é essa para ilustrar a história. E a gente vinha de vez em quando passear por aí, porque eu era pequeno, né? Eu sou tão velho assim, né? Mas aí a gente vinha passear por aí, e eu me lembro que vagamente de São Cristóvão, assim, né? Daquelas passeios que a gente vinha. É chato, Não né? tem problema. Espero. Um contrato, né? Então, aí o que ocorre? Eu tenho essa afinidade com São Cristóvão, eu gosto de São Cristóvão. Eu gosto de ver que tem grandes amigos aqui, amigos conhecidos aí que a gente vai fazendo, através da gaita, através da música. Estou à disposição de vocês. Gostei da ideia de fazer essa parte cultural, trazer essa resgate, né? Nós tivemos aqui, numa época aí, uma enganada artística, né? Os filhos aqui, apesar de gostavam, dançavam. Inclusive o nome era uma coisa que eu incluso, não é meu nome, um amigo meu que batizou. E nós tratamos a história, porque dentro de tudo isso tem o tropeirismo, né? Que também é fundamental, né? O tropeirismo faz muita parte da história da região toda. Nossa região toda. Claro, porque tudo tem uns ciclos, né? O tropeirismo é um ciclo. Aí passou o tropeirismo, veio a madeira. E os municípios em si, eles se comportam por histórias e por ciclos, né? Então, dentro dessa nossa perspectiva de resgatar essas memórias, a gente vai vendo e resgatando a história dos períodos que teve antes da madeira, do período da madeira, pós-madeira. Pós-madeira, é ciclos, né? Isso. Você vê bem. O tropeirismo, eu tenho até uma música que depois eu vou cantar para vocês, que nós fizemos na Sapecada, no piano, na peça do piano, onde nós falamos disso, que chama-se um elegato, né? O tropeirismo, se você pegar nos livros de história do Brasil, hoje até que não, hoje já está mais preocupante essa questão. Mas não existe um capítulo falando do tropeirismo, não. Existem alguns trabalhos concretos e históricos, mas não existe. Eles falam muito nos bandeirantes, que os bandeirantes. Mas quando os bandeirantes desceram, não existia o tropeirismo. O ciclo não existia porque os bandeirantes vieram atrás do que? De mão de obra, né? E aqui a nossa região era sertão, né? Uma região sul do Brasil, não só. E os espanhóis já tinham largado por aí muita criação de mula, né? Muita coisa lá já existia. Onde foram se arrebanhando na região da Argentina, Uruguai, e depois houve o ciclo do tropeirismo. Né? Aí a gente fala os paulistas, né, que desceram por aqui resgatando, levando esse bichareta, e daí foram um ciclo. Isso durou 200 anos, não foi um mês, foi 200 anos. Né? E muitas histórias, muitas cidades nossas aqui da nossa região foram fundadas por tropeiros. Tropeiros, o que é o tropeiro? O cara cansava de viajar, vou ficar por aqui. Aí se instalava lá, montava um pouso de tropa lá, uma igreja ali, daqui a pouco fazia um boteco, um barzinho, alguma coisa. Aí já surgiu uma igrejinha, surgiu uma comunidade, uma igreja, uma cidade. E assim, eles foram formando, né? E é interessante você comentar isso, Renato, porque eu sou prof de história, trabalhava em sala de aula e eu sempre gostava de dar ênfase, principalmente no último colégio que eu trabalhei, tinha história regional, então ele dava muita ênfase e os alunos pesquisavam fora, porque material didático mesmo, não se fala sobre o tropeirismo. Então eu sempre me colocava como trabalho a mais eles pesquisarem sobre aquele assunto para poder entender realmente o que era.
E a história aqui do Sul, ela acaba, então, ali Argentina, Uruguai, eles contribuem muito para essa cultura que a gente tem, para a música, né, a música gaúcha, tudo as milongas, justamente por causa do período que o Brasil ficou, no caso, a União Ibérica, né, Espanha e Portugal, então não tinha mais divisa, então automaticamente contribuiu Por muito, isso que né? existe hoje em dia, a gente fala hoje em dia da geração mais nova, aí tá essa união, né, esse respeito pela música deles, pela nossa e tal. Mas o tropeiro, na verdade, foi quem trouxe isso. O tropeirismo trouxe muita coisa. Eu sempre falo, por exemplo, as pessoas têm costume, as escolas têm, fazer as festas juninas, as festas juninas. É uma coisa que veio, que trouxe isso para o tropeiro. Trouxe esse período lá no Juná, passou num lugar, lá tinha uma festa, aí deu uma ideia, então muita coisa veio da placa, como eles dizem. E foi muito importante, né? Depois não, aí veio o caminhão, veio a madeira, aí foi engolindo, né? O progresso veio tirando essa. Não, que lógico, tudo, né? Mas tem tudo, sabe? Você estava falando ali, o São Cristóvão tinha duas, três casas. Hoje é uma cidade, né? Onde a gente morava, no sítio em Campos Novos, então era chegado de tropeiro. Posada, sabe? Tropeiro com guaiaca. Guaiaca, né? Chegava. Gruacas. Faz tanto tempo que eu não. Gruacas. Isso, tá. Chegava, né? Aquela turma. Aí, daí era o pai cedia o galpão, né? Pra eles. E poder soltar as mulas, né? Que é só mula, que a mula é mais forte, né? O cavalo, né? Então, a mula foi importante porque o Brasil precisava, né? Trabalho, força, né? Sim. E a mula, você vê hoje em dia como é que as coisas abertas, né? A mula ia daqui para lá, hoje ela vem de lá para cá, porque os maiores criadores do mundo hoje estão em São Paulo, Minas, Goiás, Norte do Paraná. Por exemplo, não existia esse bicho. Ela ia daqui por causa do Brasil colônia. Precisava para lavoura, para cacau, para açúcar, para produto. E depois, na época do ouro, que daí todo mundo veio para o Brasil, Minas Gerais começou a crescer e daqui ia para lá mantivamente. Então, a gente procura dentro das músicas que fazem, eu quero fazer. Até agora, na última Santa Pecado, cantamos lá uma música, Valente Candinho, O Tempo das Tropas de Lula, que é mais uma história para relembrar isso aí, né, essas coisas. Às vezes é meio. Porque, por exemplo, tem gente que às vezes fala, o que tem a ver isso com aquilo? Não, tudo tem a ver. Né? Se você faz aqui hoje está fazendo esse programa aqui, essa live, para resgatar as histórias do município, os costumes, né? Trazer as pessoas mais antigas que ainda podem vir e falar e contar, né? Que é importante. Né? Então, tudo isso aí é uma coisa que eu já me falou, se não se registrar, perde-se e fica sem memória e sem história. E sem história. Nós que estamos vivos, temos que aproveitar e fazer, né? E o que serve também para Dona Iraci? Você estava falando sobre os tropeiros, quando eles chegaram. Lá onde a gente morava, né? Lá o sítio perto da estrada, né? Então eles chegaram, daí meu pai era agregado, mas ele tinha toda a liberdade. O patrão morava em Bajota do Sul, era Martins, sobrenome. Até não faz muito tempo apareceu um Martins, que era irmão do patrão. E então o pai tinha liberdade, né? De fazer o que ele queria. E daí eles chegavam para colher, né? Botavam tudo no cozinho, tinha 3 invernadas. Então era grande, era 250 investigados nas pinhas. Eu, nesses cavalos ali mesmo, eu corria a carreira com os caminhões na estrada, porque era estrada velha, de chão. Eu dentro da cerca do terreno, eu corria junto com o caminhão. Cavaleira mesmo, tá bom. É uma coisa que eu gosto. Conta alguma história que a senhora lembra, assim, alguma coisa que marcou a sua história aqui em São Cristóvão. A história da minha vida não tem coisa muito boa. Não, tem. É verdade, casei 2 vezes, fiquei 2 vezes, sabe? A história não é das muito boas.
Viu, mas estão perguntando aqui para a senhora falar um pouquinho como era o Monte Alegre e o meu postinho. Monte Alegre não existia. Não existia. Quando eu vim morar aqui, Não existia? Não. Aquilo era Não uma existia, não tinha trevo lá, nada, né? Porque era tudo Não estrada também aberta. existiu para então foi por causa da 470. Daí, né? Não, e daí depois, né, ali teve uma opção de. Eu lembro assim, eu não lembro agora do sobrenome, mas eu lembro de quem morou ali, né, teve o restaurante. E assim, depois assim, ali no postinho, no caso, depois da casa do senhor Neri Moraes, lá em cima, onde era a Teca, hoje não tinha mais nada, ali tinha um terreno que o circo, ia muito circo. Muito circo? Circo. Então, era uma coisa que eu gostava muito, era circo, gostava. Até a Chitãozinho e Chororó veio cantar ali, você vê. Mas veio cantar ali num circo, ali, naquele lugar. Ali vinha o circo. E depois dali, daí ele vinha pra cima ali, eu vou falar do postinho. O postinho também não tinha, né? Então, aí foi. Eu era solteira ainda, quando inauguraram o posto. Nossa, foi uma coisa assim, muito boa para nós, muito linda, porque ali em cima não tinha nada. Daí então foi feito o posto de gasolina, daí o restaurante, que era o seu Carraro que tocava. Ele tinha um pescocinho assim. Isso é muito bom, a dona Lídia, o nome dele. Então ali, mas tudo novinho, né? Aquele dormitório lá atrás, tudo novinho. Era da Shell, na época. Eu lembro muito que era o guarda-pó branco com vermelho e amarelinho, né? Então ali já foi um avanço também, porque só tinha o posto do Ferreto. Daí saiu o posto que ficou por meu postinho. Eu acredito que esse nome aqui em cima é por causa do posto. E ali então já foi assim uma coisa muito boa, e era dos Deitos. Domingos Deitos era o nome do dono. E a casa onde mora hoje a dona Lourdes, que morava o seu Gildo, era deles. Domingo Deitos. Inclusive faleceu a mãe dele lá naquela casa. Eu fui no velório. Lá naquela casa dele, naquele tempo velavam as pessoas da mesma casa. Né? Então ali foi daí começou, né, melhorar para o postilho também, né? Aí ali já começou a evoluir mais. E do outro lado tinha, depois já que veio a Gaboarte, daí veio a. Não está vendo o nome também, mas tinha uma firma deles ali do outro lado, que era uma grande, que está lá até hoje, foi jogada. Isso, é porque daí eu sabia dizer, não, por causa que eu trabalhava no telefone que tinha ramal com a Gaboarte. Só quem tinha telefone era a Gaboarte daí comigo. Aí vinha as ligações lá, eu passava para a pessoa, né, a chave do Gaboarte. Daí eles me devolviam. Se eles queriam fazer uma ligação, eles tinham que pedir para mim. Então lá eu tinha que marcar a hora que começava, né, falar de uma vez que a ligação para onde que era, de uma vez que eles, quando o Edson Gaboarte sempre foi mais torrento, assim, mais, sabe? Então eu tinha medo da voz dele. Achei que você filho, Eu né? pegava daí tinha um telefone que só falava eu com ele, né? A pessoa que quisesse, mas direto, pegava ali, levantava do gancho e já falava. Ele era fazer uma ligação. Para onde, seu Edson? O número. É o senhor que fazia ligação, né? Sim. E eu aprendi em Curitibanos, eu fui aprender a rodinha lá do mato, se evoluiu depois. O mundo ensina, né? O mundo ensina. A verdade, eu foi o mundo que me ensinou. O primeiro professor que eu tive muito bom foi meu marido. Porque dei com a loja com porcentagem de fazer a conta da despesa, que dava o calçado, o frete para trazer tudo, e depois
a porcentagem para vender, para ganhar. Né? Naquela época era feito tudo com a letra do ABC oposto. Entendeu? Cada letra do ABC tinha um valor de um número. Então, o que a gente fazia lá? Com a letra, o valor do calçado, um risquinho e o valor tinha vender. No caso, se fosse para dar um desconto, você fazia as contas ali e via quanto podia dar de desconto. Então, A mais B, por isso que tem o A mais B, né? Então, esse aí é o meu melhor professor, que eu aprendi muito em pouco tempo, porque foi 3 anos, depois ele ficou doente, né? Mas ele trabalhou, quer morrer. Então, foi o meu melhor professor. Então, a gente aprende assim, né, com a vida. O que você tinha me perguntado mesmo, já antes? Uma história. Não, eu falei de uma história. E porque daí a gente vai percebendo, contando, por exemplo, que a senhora falou ali que o meu postinho aí, eu Deitos, né? Domingos Deitos. Sim. E daí a gente já lembra da Dona Lourdes, né? Se a Dona Lourdes Porque é também irmã. tem muita. É irmã. É irmã. Então ela tem muita história que ela fala. E a gente poderia contar. Pode pegar a Dona Lourdes, que É. a Dona Lourdes sabe coisa Tem também. muita história. Ela era solteira nessa época, mocinha. É. Até ela gostava do motorista e daí tinha. Não, e daí, minha Não filha. pode contar tudo aqui. Né? Não posso contar tudo, eu sei não, mas ela gostava, mas só gostava daquele tempo, era assim. Sim, A gente gostava. Eu gostava do Juca. Por isso que eu estou falando da do Juca. Pense, eu trabalhava lá no armazém e quando saiu aquele posto, pense o Juca, eu ficava no quarto olhando ele, mas ele nem sabia. E ele de guarda-pozinho branco da Shell, eu nunca vou esquecer na minha vida, entendeu? Quando ele subia ali naquele quarto ali, né? Porque daí ali não tinha nenhum, assim, era só asfalto, né? Isso. E quando a senhora também fala do Monte Alegre que não existia, daí também vem o nome da Dona Ermelinda, que mora lá no Monte Alegre, que é uma das senhoras mais velhas, e eu acho, de toda a história lá do Monte Alegre. Então temos que registrar também. Ela vai saber contar como é que começou o Monte Alegre. Sim, só do Monte Alegre eu não lembro. Ela vai A saber Dona contar. Ermelinda, inclusive, a gente já conversou com ela disse que é para nós irmos lá na casa dela, que daí ela vai conversar com a gente em casa Ótimo. e fazer o registro da história do Mas Monte o Alegre. nome Monte Alegre, daí será que vem? Exatamente. Por isso que Precisa. porque existia um clube Monte alegre, né? Mas era assim, É que na São verdade Cristóvão. tudo era fazenda, tudo era Monte Alegre. Tudo Monte Alegre. Isso, era a fazenda Monte Alegre. Porque o Serra era o clube recreativo Monte Alegre. Serra. É isso. Porque aqui era fazenda Monte Alegre. Tudo era fazenda Monte Alegre. Porque Daí depois acabou ficando Não, Monte Alegre. isso foi por causa da CCC. Isso, da Mas 460. tem muita história para ser resgatada, né? Até que nem você já comentou, né, o Nelsinho, né? Isso, nós se vemos semana que vem. O Nelsinho, porque isso aqui era todo, tudo, praticamente 90% de toda a cidade era do seu falecido bar, né? Sim. Então tem todo, eu acho que fazendo Monte Alegre vai saber contar muito isso. Então, vamos lá. Tinha a família Faedo também, mas a família Faedo já eles não moram aqui, os filhos, né? Que eu tinha contado também da história, que é ali, né? Inclusive, tá lá, Maldinho, ali naquela esquina em frente à loja. Nós estávamos falando da rua do meu marido. Ali era uma casa também, ele era ferreiro. Ele era ferreiro. O Faedo velho, seu Afonso Faedo. Seu Afonso Faedo. E ali, então ela foi minha amiga, a Diva, que é conhecida, mulher do Wilson. Ali, então, era minha amiga, e daí ali, pra ir na minha casa, tinha um carreiro ali no meio do mato. Vassoura. Mas ali, você saía dali, atravessava o asfalto, ia no meio do carreirinho lá na minha casa, que é quase na frente de onde eu ficava. Era assim, né? Trilho. Dona Iraci, vou deixar aqui uns abraços, então nós temos participações do pessoal que está assistindo. A Cristiane Bol, ela mandou um abraço para a senhora e é muito bom ver a dona Iraci participar, ela é muito querida. José Antônio de Moraes, um abraço, prefeito Jaime e amigo Renato, parabéns pelo projeto. A tia Clélia, dona Iraci Teles, minha grande amiga, nunca esquecerei o dia 5 de abril de 1980, quando o Hospital de Lages ligou informando do óbito da minha irmã de 17 anos.
e você é muito cuidadosa para dar a triste notícia para minha mãe. Gratidão, Deus abençoe. Era o único meio de contato e a senhora era responsável por todas as Porque notícias. tocava fora de hora de telefone, daí eu tinha, e daí eu não cobrava aluguel para poder ir lá para minha casa, né? Eu ficava em casa e eu não cobrava aluguel da prefeitura. Era a minha sala na frente. Já era como está ali, que aquela parte ali que tem uma área ali na frente, era como está ali. Do lado de lá dentro da casa deles, o salão da mulher dele era a minha sala. Ali eu cedi aquela sala para a prefeitura. E trocou de prefeito e eles não mexeram comigo. Se não me engano, na época daí veio o Armando Costa. Depois do Martigalo. Se não me engano. Mas ninguém mexeu comigo, porque eu fazia um serviço muito certo. Muito certo. Eu aceitava a conta pagar guarda de 15 em 15 dias. O Reguês ia lá, me pagava tudo para mim e eu pegava o dinheiro e levava para a prefeitura. O Ichibano acertava lá tudo e os blocos, né? Porque daí eram os blocos, somava os blocos que a gente usava como carbono. Outra ligação era registrada ali, não tinha. Daí então eu levava os blocos e o valor que tinha para acertar. Então nós podemos registrar como a senhora primeira telefonista de São Cristóvão. Pode registrar, porque a primeira e depois, você sabe que eu trabalhei 6 anos, daí eu tive a Fabrícia, que é a minha mais nova, ela trabalha na SCC agora em Lages. Eu tive ela, e daí na época mesmo eles construíram aquela casinha ali, que agora acho que já tiraram tudo, ali não tem mais nada, né? Mas ali foi construída aquela casinha ali do telefone, e naquela época eles tiraram daí, da minha casa. E daí já passou, né? Tem uma coisa mais. Começaram a colocar o telefone nas casas, muitos, eu sei até hoje. Caso paroquial, por exemplo, é o telefone que arrumaram e nunca tiraram o número. É o mesmo número. Então tem vários lugares assim que são conhecidos. E ali daí, então, era assim o negócio. E daí ele ensina como disse também, daí a alegria foi o posto de gasolina ali. Ora, as coisas mais assim que a gente lembra, né? São essas coisas assim. Muito bem. Um abraço também para a Regina das Neves, que está acompanhando o nosso programa. Que ideia maravilhosa. Estou de longe, podendo ver e escutar histórias. Muito obrigada, Regina, pela participação. Então, agora no oferecimento de geles, lanches, também temos porções, tábuas de carne, né? E aquele drink especial lá do Contato do Norte, a nossa amiga Neila. Um oferecimento de geles, lanches. A gente vai pedir mais uma música para o Renato e depois a gente volta para as nossas considerações finais e para o nosso sorteio de brindes. Então, assim, eu vou fazer uma música que tivemos a felicidade também de um ano ganhar em Lages, uma música mais popular. Ela traz um pouco disso que nós estamos conversando, que é o tempo, né? O tempo é uma roda, né? Ele roda, ele vai por cima de nós e o progresso do massacre nos faz parte. Porque a nossa evolução foi muito rápida. Um amigo meu certa vez falou que o homem saiu do carro de boi para a lua. Então, em pouco tempo isso. Então, é por isso que, se falando do telefone, né? Você veja, o telefone hoje é uma coisa tão comum, tão massacres, né? Umas horas, né? E você veja como é interessante, né? Como fica na história, na época do telefone, que surgiu o telefone, não sei o que, foi instalado, foi instalado aqui, né? Então, assim, e hoje ele é tão assim, tão. E daí eu fiz uma música aí que chama-se O Vaso do Tempo. Numa linguagem assim mais gaúcha, mas ele fala mais ou menos disso que nós estamos conversando. O tempo é um velho ferreiro, forjando a vida e o aço. E esses versos que eu faço, eu divido com os amigos, num estilo bem gaúcho. Trago na alma a consciência, pois a forja da minha têmpera vem de lá do tempo antigo.
meu costume de um tal aprendiz, não dar ouvido ao progresso desbocado, mantendo viva as tradições de sua origem, valorizando sempre as coisas do passado, mantendo viva as tradições de sua origem, valorizando sempre as coisas do passado. O tempo roda por uma pedra de reboco, basta na vida do meu jeito de pensar, mas quando a vida se compara ao nosso mundo, pelo mundo nunca deixa se amolar. E quando eu canto e abro a minha garganta, se agiganta mais amor pelo meu chão. Os meus valores se renovam a cada dia, pois minha fibra se forjou neste canto. Meu canto é puro como água de canteiro, vem da minha gente esse costume que vendi. Quando bateio envolvido em pensamento, eu me sustento na fila do cantinho. Quando bateio envolvido em pensamento, eu me sustento na fila do cantinho. O tempo roda de revolta, gastando a vida no meu jeito de pensar, mas quando a fibra se compara ao aço puro, o pelo mundo nunca deixa se amolar. Pois abateando que um tal se eterniza, esse enraiza muito mais pelo seu chão. Rodando o tempo deixa marcas no caminho, e o futuro não é próspero do passado. Lá não está cedendo a linha no horizonte, desde pequeno meu jeito foi assim. Meu tempo é hoje, não me apego ao passado, não vivo nele, ele sim que vive em mim. Meu tempo é hoje, não me apego ao passado, não vivo nele, ele sim que vive em mim. O tempo roda, terra de reboco, gastando a vida do meu jeito de pensar, mas quando a vida se compara ao aço puro, pelo mundo nunca deixa se amolar. Mas quando a vida se compara ao aço puro, pelo mundo nunca deixa se amolar. Essa aí é o laço do tempo. E o Renatão, que é professor, foi professor do Diego. O Diego que esteve conosco lá no primeiro programa, lembra? Diego Gaúcho. Diego, vamos mandar um abraço lá pro Diego, que está acompanhando o nosso programa. Hoje ele é o presidente da Associação dos Tropeiros de Curitiba. Isso mesmo. Formaram uma associação, achei interessante, porque o período que nós falamos, nós devemos, se alguém não tivesse a iniciativa, né, procurar isso, cercado embora, né? Muita gente não sabe, o poder curitibano hoje tem, como é uma cidade universitária hoje, né? Muita gente de fora, então às vezes não sabe a história do município, por que curitibanos, por que o nome curitibanos, já foi até taxado em outros tempos, né? Mas curitibanos é porque era o posto dos curitibanos, que se diziam, o povo daqui dizia os curitibanos, que era o paulista que dizia e tal. E eles usavam essa referência como os curitibanos, o que vinha, né? E aí se instalaram e se instalaram por aí, como a certa maneira assim falou, nas fazendas que já existiam, né? E é onde formou essa cidade. Né? E o Curi, né, que é, né, tem a ver com o Pinheiro. Isso, com daí é Curitiba, né? É Curitiba. É Curitiba. Tupi-Guarani, né? Tupi-Guarani. Isso, né? Muito bem. Então, não sei se o prefeito tem
mais alguma coisa que queira perguntar para si? Mas tá Que bom, né, isso, Dona? nós já agradecemos, né, O porque... essencial do São Cristóvão eu já falei. Acho que Né? o Rogério esse é no sentido do CERN, né? Ele entendeu o CERN, né? Acho que não era da época do Não, é CERN. do meu tempo. Então- Depois, né? Já depois. Então Eu agora a ainda gente... tinha no CERN, né? Uma época eu morei em Santa Cecília, daí nós vimos É. aqui, às vezes um pai do CERN. Eu nunca me diverti. Do pouco que eu vivi solteira, eu me diverti no céu. Não sei. Então, já que nós falamos ali de curitibanos, nós temos um apoiador do nosso programa, que é lá de Curitibanos, o restaurante Bom Gosto, que ele ficou no top 3, né, do concurso gastronômico que tivemos agora dias atrás. E o Bom Gosto, então, ele enviou para nós 2 vales almoço para a gente sortear hoje no nosso programa. Então, né, vocês são cristalvenses, que o dia que estiverem em Curitibanos podem estar almoçando lá no restaurante Bom Gosto, né, que eles têm, então, buffet livre ou por quilo e com o grill fresquinho. Então, logo mais a gente vai sortear. Temos também aqui, então, Gélios Lanches mandou, então, um vale, uma pizza brotinho, né, então, quem quiser tomar um drink lá em Contrato do Norte, lá com a nossa amiga Neila. Também temos aqui um vale pizza. E a Negrini Lanches, então, mandou para nós um vale 2 pastéis com refrigerante de 2 litros para vocês acompanharem o jogo lá da próxima liga, né, o próximo jogo da Liga Catarinense, então já vão ganhar o lanche. E temos aqui também um presente especial que foi enviado pela nossa amiga Valéria e pelo seu esposo Fernando, que vale uma mensalidade grátis na academia, né? Tá meio frio pra gente ir pra academia, mas aqui tem então um incentivo e vai pra academia e esquenta, e temos também a garrafa de água que já veio de brinde também. Então a gente vai fazer o sorteio agora com as nossas participações dessa noite. Vou pedir a ajuda de vocês aqui. A gente teve bastante participações. E no próximo mês, então, a gente tem ali festa, aproveitando já, festa junina das escolas municipais. Dia 5 de julho, aqui no Parque da Ovelha, né, no Galpão Jean Márcio Bastos. Esperamos vocês a partir das 14 horas. Uma tarde de muita comida boa, de apresentações dos nossos alunos aí da rede municipal, né? Em nome da secretária Silvana, então a gente gostaria de convidar todos vocês para participar. E no outro sábado, se não estou equivocada, dia 12 de julho, nós teremos o nosso primeiro programa Memórias do Incluso, que será de forma presencial, com a possibilidade então dos moradores estarem participando. Alguém tem ideia do qual bairro que ganhou? Porque eu fiz um desafio, o bairro que ganhasse teria o primeiro encontro presencial. Dia 12 é uma sexta? É um sábado, É porque no dia 12 e 13 tem a festa popular, festa de São Então a Cristóvão. gente vai ter que trocar. Talvez eu acho que tem Não vai ter que trocar. tem que trocar aí. É do município, né? Porque a festa de São Cristóvão ela não é festa do município, mas Mas ela tem uma é- tradição que ela passou a ser patrimônio do município. Sim, sim, até pelo padroeiro tudo. Por causa do motorista, a história toda do motorista, e nós temos uma história muito forte com a questão do Não, com motorista. certeza. Então a gente Inclusive, ela ia... fez uma posição, né? É. Curitibano. Tem ainda, tem o pessoal que tem Curitibano, Ponte Alta, sim. Sim. Esse evento E essa festa nunca vai acabar. Exatamente. Porque já desde que eu vim morar aqui, Já existia a festa. já existia festa. Eu namorei com meu marido, Foquinha, no final de uma festa que já ia atrás de E teve uma que foi feita pavilhão, né? No que tinha. pavilhão. E a senhora lembra da festa que teve em Campal, dessa de São Cristóvão? Que na outra semana as meninas lembraram disso. Já Tem um nome aqui? um nome. Vamos ver quem que é. O ganhador, aqui ó, vamos por ordem aqui das fichinhas. Então, vale 2 pastéis e um refrigerante de 2 litros. Então, Gisele Mendes da Conceição, do bairro Centro. Então, a Gisele é a ganhadora então, desse vale, pode retirar comigo lá na Cultura. O próximo jogo aí já vai ter o lanche garantido. Vamos ver aqui. Vale uma pizza brotinha, então, do Gélios Lanches, Gabriel Bastos Manosso. Então, Gabriel, vai pro meu postinho, parabéns, pode retirar comigo lá amanhã na Cultura. Vocês já vão garantir um drink lá e uma pizza brotinha, então, por conta do Gélios Lanches. Vai levar a Sandy ganhar a pizza. Vamos ver aqui, o almoço.
Clóvis Ramos Ferreira. Parabéns, Clóvis. Então, você ganhou aqui um vale almoço no restaurante Bom Gosto em Curitibanos. Retira comigo também o seu vale almoço. Então, mais um vale almoço. Alisson da Cruz Silva, do bairro Integração. Então, parabéns, Alisson. Pode retirar comigo lá também o seu vale almoço. E agora a gente vai sortear, então, a mensalidade grátis da academia com a garrafa. Uma dúvida assim. Guilherme Calandino, do bairro Centro. Parabéns, Guilherme. Então, você é ganhador de um mês de mensalidade grátis lá na academia e também da garrafa. Nesse momento, então, eu queria agradecer a todos que participaram nessa noite, agradecer aos nossos convidados, ao prefeito que esteve conosco, o Alan, que está ali nos auxiliando. Desejar uma boa noite para vocês e nos vemos na próxima semana, às 19 horas.